A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez eu vou deixar aqui na de meditação dos irmãos, por que muitas das vezes nós erramos. Mas eu ando com a Bíblia, mas nós erramos por falta de conhecimento. Muitos andam com a Bíblia na mão, irmão, mas não quer examinar o que está dentro dela. Como é que você vai saber o que tem dentro dela se você não ler? Irmão, claramente, muitos estão caindo hoje em dia por falta de conhecimento, irmão. A palavra de Deus, ela fala bem claro: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, e também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Entendeu, irmão? Bem claro? A palavra de Deus fala claramente: o meu povo foi destruído porque ele falta conhecimento. Você vê, irmão, hoje, muitas igrejas destruídas aí por falta de conhecimento. O cara abre igreja, abre as portas, quer ver igreja cheia, mas primeiro, irmão, para a gente abrir igreja, primeiro nós temos que ter chamada de Deus, que muitos não têm chamada de Deus. Ele é formado por letra, vai fazer seminário, eu não canso de falar isso. É formado em letra, quer aperfeiçoar para falar bonito, mas quem fala na nossa boca é o Espírito Santo de Deus. A carne não pode falar nada porque nada presta. A carne não edifica, ela destrói o homem. Aí o que acontece? Eles querem abrir porta, como estão abrindo muitas as portas nos dias de hoje, mas isso aí é o cumprimento da palavra de Deus. Cada uma porta que você vê aberta, é a palavra de Deus se cumprindo. Porque a palavra de Deus falou que haveria muitos falsos profetas naquele tempo e haveria muito mais no meio de nós hoje. Então estão se multiplicando. Cada igreja que abre, que não carrega essa doutrina de Deus, que não prega a verdade, está cumprindo a palavra. Porque a palavra tem que se cumprir, irmão, porque ela é verdadeira. Então, irmão, muitas das vezes a gente, para abrir a porta do templo, primeiro nós temos que ter chamada de Deus e ter permissão de Deus para abrir aquilo ali. Nós temos que buscar, e antes de abrir a porta, primeiro Deus e depois o conhecimento. Porque o cara sem conhecimento, ele só faz besteira. O cara com conhecimento, ele não erra. Porque quem que nós devemos consultar? Quem nos traz sabedoria e conhecimento? É o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes o cara abre igreja, mas não tem conhecimento. O próprio Deus está falando: o meu povo foi destruído porque falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Quantos estão rejeitando a palavra de Deus? Está falando claramente aqui. Está falando claramente aqui. Porque tu rejeitaste o conhecimento. O conhecimento, irmão, a palavra de Deus é essa doutrina. Você vai nas igrejas hoje, a igreja está destruída, porque rejeitou o conhecimento de Deus, rejeitou a sã doutrina. Você vê que ninguém prega mais a doutrina, só prega costume de homem. Todo vídeo meu eu vou falar isso, só prega costume de homem. Ele rejeitou, então ele mesmo se destruiu, irmão. Quando o cara rejeita o conhecimento de Deus, ele distancia de Deus. Ele distanciou de Deus, ele é presa fácil para o adversário. Irmão, por isso que tem muitas igrejas destruídas, porque rejeitou o conhecimento de Deus. Você chega na maioria das igrejas hoje, irmão, não são todas igrejas. Você não vê ela falar de salvação. Você não vê ela falar que Jesus está às portas para buscar da igreja, que é os finais dos tempos. A qualquer momento, Jesus vai surgir, vai voltar para buscar a sua igreja, despertando o povo para abandonar os pecados. Não, ao contrário, ele dá mais força para a pessoa ficar preso no pecado. Dá força à pessoa para buscar bem material, mas você nunca vê mandar buscar Deus pelas madrugadas, orar pelas madrugadas. Aquele que busca o Senhor, ele acha. Buscar pelas madrugadas, jejuar, orar a Deus. Isso é falta de conhecimento. Então essas igrejas já estão destruídas porque abandonou o conhecimento de Deus. Quando nós abandonamos a doutrina de Deus,
porque ela é a disciplina do nosso corpo e a libertação dos nossos pecados. Irmão, nós rejeitamos o conhecimento de Deus. O que acontece, irmão? Quando o povo meu, diz Deus falou, está destruído, o meu povo está destruído, porque rejeitou o meu conhecimento, apartou da palavra de Deus. Muitos querem pregar dentro da igreja, mas está apartado da palavra de Deus. Eles não estão pregando a verdadeira palavra, como eu estou falando. Tem multiplicado as iniquidades dentro da igreja. O pecado tem crescido dentro da igreja. Irmão, eles não estão respeitando mais a Deus. A pior coisa que tem quando o homem perde é o respeito de Deus. Aí que ele está frito, está arrasado, irmão. O meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Todo daquele que falta conhecimento nele, ele já está destruído pelo maligno, irmão. Você vê que muitas das vezes a pessoa estuda, se enfarda de estudar, dorme ali em cima do estudo de noite, querendo buscar conhecimento, e está cada vez matando a alma dele. Porque nós devemos buscar conhecimento sim, dormir de joelho, orando a Deus, buscando o Espírito Santo de Deus. Não há letra, irmão. Nós temos que estudar, mas não estudar para fardar, como diz a palavra de Deus, que muitos estudam, se farda pelo estudo. E a letra para nada presta. A letra não edifica, ela mata. Eu estou falando para esses falsos pastores, esses doutorados de meia tigela, que no passado a maioria dos homens de Deus foi líder de povo grande. Não havia escola naquele tempo. Tão pouco sabia ler. O povo não tinha tempo. Me explica. Qual escola aquele povo, quando saiu do Egito, estudou ali no deserto? Morreu geração, levantou outra geração, e aquele que saiu do Egito tão pouco herdou a terra prometida, se perdeu todo no deserto. Porém, ele não foi abandonado por Deus. Por quê? Deus não está preocupado com quem tem letra, com quem estuda, com quem fala bonito, com quem tem bonita caligrafia, não. Ele quer saber se você obedece ele. Se você ouvir a voz do seu Senhor hoje, como está escrito na palavra, tem que ouvir a palavra de Deus no dia chamado hoje. Você tem ouvido? Eu só queria saber qual escola estudou aqueles povos ali que Moisés conduziu no deserto, ali no deserto, irmão. Aquele povo não tinha tempo, irmão. Era guerra atrás de guerra. E era o povo sábio. E também um povo mais temoso da face da terra, via sinais e prodígios e duvidava do poder de Deus. Agora, imagine hoje os caras que estudam, que não vê sinais e prodígios de Deus, aí que eles não acreditam em Deus mesmo, irmão. Tem muitos aí que estão destruindo por falta de conhecimento, porque abandonou o conhecimento de Deus, está pegando o conhecimento de um homem, irmão. Não foi o homem que morreu na cruz do Calvário, foi Jesus Cristo para nos trazer a vida eterna e ressuscitou o terceiro dia, irmão. Irmão, deixa de seguir o homem. Não se preocupa com o estudo, não estuda só o suficiente para você entender a leitura da Bíblia, já está bom. É o básico para você ser salvo. Está entendendo? Fica na paz do Senhor Jesus, Jesus te ama, irmão. Prepara para encontrar com o Senhor, seu Deus, tá bom, meu irmão? Jesus te ama.